a mais um vídeo do canal Tecnicando. Hoje vamos escolher um tema bem diferente para tratar aqui. Vamos falar um pouco sobre pneus. Sim, vamos tratar sobre pneus automotivos. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os pneus é o que significam aqueles números e letras que classificam os pneus. Muito bem, na primeira sequência de números nós temos a largura da banda de rodagem do pneu. Sim, todo pneu ele tem uma largura da banda de rodagem. A banda de rodagem do pneu é a parte que toca o solo. E muitos carros vêm com larguras de banda de rodagem diferentes. Na verdade, cada carro vem com uma largura de banda de rodagem de fábrica. Essa banda de rodagem ela é muito importante para definir a durabilidade do pneu durante o seu uso. Depois dessa primeira sequência de números vem uma barra e um número geralmente com 2 dígitos. Esse número ele representa a porcentagem da largura do pneu que vai ser usada no perfil do pneu. O perfil do pneu é a parte do pneu que dá a altura do mesmo. Sim, o perfil do pneu é dado em porcentagem em relação à largura. E essa porcentagem é bem importante porque ela também define o comportamento que o pneu vai ter em um momento de curva, por exemplo. Depois dessa segunda sequência de números vem uma letra, que geralmente é um R ou um D. O R significa a composição e o arranjo das fibras do pneu. Sim, dentro do pneu existem fibras que podem ser de aramida, de aço, de nylon e de etc. Vários materiais, cada fabricante tem uma tecnologia de composição diferente. E essa composição varia também de acordo com a aplicação do pneu. Mas o R significa que esse pneu é um pneu radial. Os pneus radiais, eles apresentam uma resistência ao desgaste muito melhor, durabilidade muito maior e por isso são aplicados em uso doméstico, em carros de passeio, por exemplo, a predominância é de pneus radiais. Quando o pneu não é radial, ele é um pneu diagonal, onde as fibras do pneu, em vez de serem posicionadas de forma a se arranjarem de forma que eles passem na horizontal, na transversal da banda de rodagem do pneu, eles são arrumados de forma que eles formam uma diagonal em relação à banda de rodagem. Esses pneus eles sofrem um cisalhamento interno muito maior e por isso se desgastam muito mais rápido. Mas a grande vantagem dos pneus diagonais é a sua capacidade de atrito com o chão. Sim, o pneu, justamente por esses esforços de cisalhamento serem direcionados de forma diferente, ele deforma de forma diferente e por isso acaba tendo um atrito, um grip melhor com o solo. Esses pneus são mais aplicados, por exemplo, para as motos e para veículos de corrida. Os pneus de corrida geralmente são pneus diagonais. Depois da letra de composição dos pneus, vem um número que representa o diâmetro da roda do pneu. Sim, então esse diâmetro é justamente aquele que o pessoal tanto gosta dos rodões. Então ele vai dizer se esse pneu é para um aro 14, 15, 13, 17, 21. Então vai estar escrito lá no perfil do pneu qual é o aro em que esse pneu vai se encaixar perfeitamente. Por último, nós temos uma sequência de números e uma letra. Os números, eles representam a capacidade de carga do pneu. Eles fazem menção ao peso máximo que o pneu é capaz de carregar. Evidente que se for um carro e tem 4 pneus, o peso total do carro vai ser dividido entre os 4 pneus. Mas cada pneu tem um peso máximo que ele suporta e isso está representado na forma desse número. É um número que não representa diretamente a massa que o carro vai suportar, ou o peso,
e sim um número que representa uma posição numa tabela de classificação que vai indicar qual o peso máximo que esse pneu pode carregar. E por último nós temos uma letra que representa o índice de velocidade do pneu. Sim, os pneus eles são fabricados de forma que você junta uma camada de borracha com uma camada de nylon, com uma camada de borracha, com uma camada de aço e vulcaniza tudo isso, ou seja, você comprime e aquece de forma a eles virarem uma peça única. Acontece que quando um veículo está acelerando e andando em alta velocidade, o pneu esquenta muito. Quanto maior essa velocidade, mais o pneu vai esquentar. E quanto maior a temperatura, você corre o risco de desvulcanizar o pneu. Ou seja, o pneu vai se descolar. Acredito que você já presenciou isso na estrada, quando você vê que alguns caminhões deixam uma capa do pneu para trás. Isso é por causa que o pneu desvulcanizou. E isso pode ocorrer se você andar acima de determinada velocidade com um pneu inadequado. Uma curiosidade sobre os pneus é a informação de que a largura do pneu não tem relação com o atrito que o pneu tem com o chão. Sim, isso é um grande mistério, uma coisa que gera muita polêmica, mas um pneu mais largo não provoca mais atrito do que um pneu mais estreito. O coeficiente de atrito é dado pelo material do pneu em relação ao material do solo. Então, o atrito vai se dar pelo coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto, ou o pneu e o pavimento, e assim por diante. A largura do pneu vai interferir não no atrito que o pneu tem com o solo, mas sim com a velocidade com que ele vai se desgastar. Os carros de corrida têm um pneu largo, como os pneus da Fórmula 1, não para que ele tenha mais atrito com o chão, e sim para que ele dure mais voltas sem o piloto precisar fazer o pit stop. Outra característica importante dos pneus é que a deformação que o pneu sofre durante uma curva é relacionada com a aderência do pneu no chão. Isso faz com que a composição do pneu diagonal ou radial interfira no desempenho do pneu em curvas, mas também a altura do perfil do pneu. Quanto mais baixo o perfil do pneu, mais difícil de você deformar ele. E quanto mais difícil de deformar, mais difícil também do pneu perder atrito com o chão. Por isso, carros de corrida costumam também ter um perfil baixo. Sem falar que alguns carros, como carros de Stock Car, precisam de rodas muito grandes para caber as pinças de freio. E por isso não sobra muito espaço, a não ser você reduzindo o perfil do pneu para caber o conjunto da roda e pneu dentro da caixa de roda do carro. Uma desvantagem de você ter pneus de perfil muito baixo é que eles não vão absorver boa parte dos impactos, e isso faz com que a roda seja atingida com mais facilidade, aumentando o índice de manutenção dessas rodas por empenos, trincas e etc. A cambagem dos pneus, a cambagem das rodas também interferem na aderência dos pneus. Sim, a cambagem é o ângulo que os pneus fazem em relação ao solo. E quanto maior a cambagem de um pneu, mais atrito ele vai ter, porque ele vai provocar uma pré-deformação que terá que ser vencida para que o pneu perca a aderência. O problema é que quanto mais cambagem você aplicar no pneu, o toque do pneu no solo vai se tornar cada vez mais irregular, fazendo com que ele tenha um desgaste prematuro em determinada região do pneu. E isso faz com que a vida útil dele vá embora mais rápido. Bom, essa foi uma abordagem bem rápida sobre os pneus. Evidente que tem como a gente avançar mais no conhecimento dos pneus, mas fica aí um breve comentário sobre um aspecto técnico interessante. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o clique no like e de se inscrever no canal para receber novas informações técnicas. Até mais!